Olá, olha, eu confesso que eu não gostei da fala do nosso presidente Lula diante dos líderes mundiais na Europa. Minha crítica não tem nada a ver com a crítica que se faz a ele por aí. Eu acho que o Lula é uma pessoa honesta, bem intencionada, é um homem extremamente inteligente e articulado. Nada que se compare com aquela aberração, aquela abominação do Bolsonaro. Mas aquele momento em que ele defendeu a construção de 3 hidrelétricas no Rio Congo, deixou claro que a noção dele de desenvolvimento, a compreensão dele da crise climática, ambiental, de perda de biodiversidade, é ultrapassada. Ele parece que genuinamente não entende o desastre que foi a construção da hidrelétrica de Belo Monte aqui no Xingu. Eu vou mostrar a fala dele no encontro e depois eu comento mais sobre o assunto. Ontem nós ouvimos o presidente do Congo falar do Rio Congo. Pelo que eu sei, o Rio Congo daria para fazer pelo menos 3 Itaipu, que é a maior hidrelétrica do Brasil. Mas não tem nenhuma, porque não tem dinheiro e porque não tem financiamento. E nós precisamos parar, de a nível internacional, de fazer proselitismo com recurso. Eu vou ajudar essa coisinha aqui, eu vou ajudar essa coisinha ali, quando na verdade nós precisamos dar um salto de qualidade. É de fazer investimento em coisas estruturantes que mudam a vida dos países. É para isso que eu estou otimista com a criação do Banco dos BRICS. Primeiro a gente precisa entender o Rio Congo. Todo mundo sabe que o Rio Amazonas é o maior rio do mundo em extensão e volume d'água. Mas o Rio Congo não fica muito atrás. A diferença é que o Rio Amazonas ele corre numa planície. Ele não tem declividade. Manaus está pouquíssimos metros acima de Belém, apesar de estar a milhares de quilômetros de distância uma da outra. Então não dá para construir hidrelétricas no Rio Amazonas, felizmente, senão o Lula já teria construído. Mas o Rio Congo não. O Rio Congo ele corta o Planalto Africano e depois ele desce em direção ao mar. E nessa descida você tem áreas de corredeiras onde você tem uma energia hidráulica gigantesca. Então o maior potencial hidrelétrico não explorado do mundo está justamente no Rio Congo. E é ali que querem construir a hidrelétrica de Great Inga, né, que é a imensa hidrelétrica. Assim, ela é maior do que aquela 3 Gargantas na China, deixaria Itaipu muito para trás. É uma coisa absolutamente gigantesca. E custaria 80 bilhões de dólares para ser feita e geraria uma quantidade monumental de eletricidade. Mas isso não acontece sem um custo. Um custo que quem vive aqui no Xingu, do lado de Belo Monte, conhece muito bem. Se foi terrível aqui, não temos nenhum motivo para acreditar que seria melhor na África. As comunidades locais são atropeladas, a biodiversidade é devastada, a floresta é arrasada, a região é completamente perturbada. Todas as compensações são perdidas através dos furos, dos vazamentos, da corrupção. Assim, se você for ver a quantidade de dinheiro que foi gasto aqui em Altamira em termos de compensação, de royalties, tudo se perde. Tem rua aqui que você não... É impossível passar com o carro no meio, assim, rua aqui no meio da cidade. A cidade está arrasada. Nossas moças foram prostituídas, tinha prostíbulos ali no caminho de Belo Monte. Muita gente morria na obra e era jogada no meio do cimento, né? Tem gente sepultada naquele paredão. O nosso rio Xingu está morto. E a mesma coisa aconteceria com o Congo, com o Rio Congo, igual, não tem nenhum motivo para achar que na África seria melhor. E a energia de Belo Monte não trouxe desenvolvimento nenhum para a região, zero. É dificílimo ter um emprego decente aqui em Altamira e a mesma coisa aconteceria lá no Congo. A energia gerada, essa quantidade imensa de energia gerada no Rio Congo, iria para a África do Sul.
Aí alguém pode falar, não, o Lula tá só falando, isso não tem importância. Mas vocês sabem quem é a presidente do BRICS? É a Dilma. A Dilma que fez Belo Monte, tá lá na presidência do BRICS, tá lá na China. Né? E essa hidrelétrica gigantesca do Rio Congo exportaria energia para a África do Sul. E o S do fim de BRICS é a África do Sul, é South Africa. Então, tá tudo... Como é que é aquela expressão? Tudo pronto para dar merda, né? Lula tem um cacife de líder verde porque está se propondo a salvar a floresta amazônica depois do ecocida Bolsonaro, apesar de que ele ainda não entregou nada, ou muito pouco. Só a saída de Bolsonaro já causou uma melhora da situação, mas esse tal de desmatamento zero em 2030 são palavras ao vento. E aí ele está querendo usar o cacife dele de líder verde, junto com Dilma no BRICS, para impulsionar essa história de hidrelétrica no Congo. Antes de defender a construção de hidrelétrica no Congo, Lula devia vir aqui para Altamira, mas não para falar com os empresários, com os fazendeiros, com os grileiros. Ele devia vir aqui conversar com os ribeirinhos, conversar com Dona Francineide, com Dona Antônia Mello. Ele esteve lá na Europa, por que ele não procurou o bispo Dom Erwin, do Xingu? Dom Erwin certamente teria muita coisa para falar para ele sobre os impactos de Belo Monte. Talvez se ele se interessasse, porque ele nunca se interessou em entender os impactos de Belo Monte. Se ele se interessasse pelos impactos de Belo Monte, ele não estaria agora defendendo a construção de hidrelétrica no Congo. As hidrelétricas do Madeira, que foram um desastre também, não é à toa que a Amazônia está nesse estado. A gente fala, Bolsonaro, ecocida, tal, mas a construção de hidrelétricas no Madeira ajudaram muito a explosão dos desmatamentos na região de Acre e Rondônia e no sul do Amazonas. Então tudo isso também vai para a conta do Lula. E agora Lula está querendo levar essa devastação para a bacia do Congo, que já está pegando fogo. E a gente precisa das florestas tropicais se quiser ter um futuro de clima minimamente equilibrado no planeta Terra. É a bacia amazônica e a bacia do Congo, são as duas grandes florestas. O futuro da região amazônica também está nas mãos do Lula. Ele ainda não falou não para a pavimentação da Manaus-Porto Velho. Muito pelo contrário, ele falou que se for feita com todo o cuidado, ela é viável. Sim, o mesmo todo cuidado que foi usado para a pavimentação da BR-163. Vai ver a situação da BR-163. Desmatamentos alucinados, garimpos para tudo que é lado. E, aliás, essa energia gerada por essas hidrelétricas do Congo, que Lula está defendendo agora, também fariam funcionar a indústria de mineração na África, que também trairia prejuízos imensos aos ecossistemas e às comunidades locais. E a floresta africana não é qualquer coisa. A floresta africana é onde está a nossa origem evolutiva. É de lá que nós viemos como espécie. Então você pensar que a gente vai perder aquela floresta, a gente está matando o nosso berço evolutivo. Não só isso, destruindo qualquer chance de sobrevivência para o planeta. Hidroelétricas não trazem desenvolvimento. Se Lula está preocupado com a fome, com o desenvolvimento do povo africano, não é fazendo hidrelétricas que ele vai conseguir melhorar a situação da África. Se Lula quer se tornar um líder global que deixe um saldo positivo para o planeta, esquece essa história de construir hidrelétricas no Congo. Ainda mais que ele tem poder para tornar isso uma realidade. Uma vez que a companheira Dilma, que tem zero sensibilidade ambiental, está lá na presidência do BRICS. E é por isso que eu fiquei bastante preocupado com essa conversa dele. É isso.